Sou o professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o primeiro vídeo de exercícios resolvidos da disciplina Cálculo Numérico. Bom, pessoal, já gravei o vídeo de aula, né, o resumo da aula, dá uma olhada lá. Nós vamos resolver alguns exercícios da lista, tá? Essa lista, só para lembrar, tá no site, né, paulo.mat.br, aí entra lá na página do Cálculo Numérico, tá todo o material aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na lista aqui. Vou resolver alguns exercícios e alguns eu vou dar dica. Sempre lembrando que essa aula é só um material complementar. Você tem que resolver todos os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou resolver com vocês, pessoal, é transformar o número, né, menos 17,15, que está na base decimal, para a base binária. Nós já vimos o conteúdo, é bem simples. Eu não vou fazer todo o exercício, só sinalizar o que nós temos que fazer. Então, começa dividindo 17 por 2, que dá 8, vezes 2, 16, resta 1. Então, só o resto, né? Continua dividindo aqui, né? Por 4, 4 vezes 2, 8, resta 0. Tá? Esse é o algoritmo da divisão, né? 2 vezes 2, 4, para 4 é 0. Por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. E para 2, 0. 0 vezes 2, 1, resta 1. E você vai pegar o número de baixo para cima. Então, essa é a parte inteira do 17. Vamos chamar esse número aqui de N1 para ficar mais fácil, né? Então, N1 é igual, ó, a parte inteira, menos, e vai escrever o número 10,001. Né? Um número interessante, que independente do sentido que a gente pegar aqui, vai ficar certo, né? Mas sempre lembrar que você tem que pegar de baixo para cima. Bom, a parte decimal, ou fracionária, nós vamos fazer usando o algoritmo da multiplicação. Então, pegar o 0,15 e multiplicar por 2, que dá 0,3, guarda o primeiro dígito e continua com o restante. Multiplica por 2. Bem simples, tá, pessoal? Vou fazer algumas vezes aqui, né? E aqui, a gente sempre vai continuando assim, até você não conseguir fazer mais ou entrar em loop, né? Começar a repetir aqui a multiplicação. A gente vai ver já vai acontecer isso aqui, né? Então, 0,4 vezes 2, 0,8. 0,8 vezes 2, 1,6, né? Os alunos mais atentos aí vai perceber que vai começar a repetir, porque a gente já tem o 0,6 aqui, tá bom? Então, a parte após a vírgula, né? A gente vai colocar a vírgula aqui, e vai ser 0, 0, 1, 0, 0, e aí você vai ver que vai começar a repetir, né? Vai começar a repetir aqui, você vai ficar vindo aqui e voltando toda hora, né? Então, a parte que repete é 10,001, tá? Então, 10,001 é a parte que vai repetir. E esse é o número, tá bom? E só para relembrar, são esses tipos de números que dão problema, né? Porque tem infinitas casas após a vírgula, e aí na máquina digital a gente vai ter um número finito de casas. Então, esse número vai ter que ser aproximado ou truncado. Voltando aqui para a lista. Então, esse foi o primeiro exercício, converter os decimais em binário. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Converter os números que estão em binários para a base decimal. Tá? Vou fazer vou escolher aqui o número 2 aqui, tá? 2.2, e você faz os demais. Vamos lá. Exercício bem simples, mas é a base, tá, pessoal? Tem que fazer para você conseguir entender o conteúdo na íntegra. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de N2, só para organizar o exercício. Então, N2 é o número 10, 11, 01,011, né? Está na base 2, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a continha. Nós vimos que podemos fazer separado ou podemos fazer de uma vez só. É muito simples, é só pegar os dígitos que nós temos aqui e começar a multiplicar por 2. Vou fazer aqui embaixo para ter bastante espaço, tá? Então, N2 vai ser, ó, 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, vou colocar a vírgula aqui só para a gente lembrar que tem uma vírgula aqui, tá? Mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Então, peguei todos os dígitos, todos, e multipliquei por 2. E agora a gente vai colocar os expoentes, né? Lembrando que binário é assim, tá? Então, aqui o expoente da vírgula é o 0, e aqui vai aumentando, né? Para a esquerda.
E para a direita da vírgula, nós vamos diminuindo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E agora é só efetuar as continhas. Então, esse número 2, tá? A potência aqui de 5 é 32, vezes 1, 32. Essa aqui vai zerar, que seria 16. Essa próxima vai dar 8. A próxima aqui vai dar 4. A próxima daria 2, mas zerou. E a próxima vai dar 1. Lembrando que toda vez que o número, né, inteiro, que a parte inteira termina em 1, ele é ímpar. Então, esse número aqui é ímpar, tá? Agora, nós estamos aqui, ó. Essa parte vai dar 0. Essa parte aqui vai dar 1/4. E essa parte aqui vai dar 1/8. Bem simplesinho. Daí, usando a calculadora, já fiz essa conta para adiantar, tá, pessoal? A parte inteira vai dar 45, como dito, ímpar. E essa soma de fração aqui, usando a calculadora, 375. Tá bom? E aqui está na base 10. Tá? Bem simples também, mas a base dos próximos exercícios. É bom que você faça o passo a passo. O próximo exercício, pessoal, nós vamos usar um recurso, tá? Envolve isso que nós fizemos aqui no primeiro exercício, converter, né, de decimal para binário e mais algumas coisas. Vamos ler o exercício aqui, ó. Eu vou usar um recurso com vocês aqui, tá bom? Para adiantar o exercício. Bom, como eu só fiz um exercício, eu vou inventar outro aqui na hora e vocês vão fazer o que está ali na lista, tá? Então, resolva uma continha em decimal, que é 31,45, mais 17 vezes 15 binário, com 3 casas após a vírgula. Qual o erro cometido? Lembrando que é para fazer em binário, tá, pessoal? Fizemos um exercício muito parecido na sala de aula, e aqui é só para reforçar. A gente ainda não está trabalhando da maneira que a calculadora trabalha, mas está começando a entender como é que é essas contas em binários. Esse exercício é praticamente para você entender a conversão de binário, como que soma em binário, tá? Lembrando, vamos chamar aqui o número, né, N3, que é o nosso número aqui, ó, 12,6, aqui está na base 10, sempre é bom indicar a base, tá? E aqui o N4 é o nosso, vou inventando aqui, tá? 7,4 é o mesmo procedimento na base 10. O que nós temos que fazer, pessoal? Primeira coisa, converter esses números para binário e fazer a conta em binário usando 3 casas após a vírgula. Para não ficar refazendo essas contas que eu já mostrei para vocês aqui no primeiro exercício, eu vou usar um aplicativo aqui que está disponível para vocês, lá no site também, tá? Se você for na página de cálculo métrico, eu até coloquei para ficar mais fácil o link aqui, ó, LabMat, tá? Clicando aqui, você vai chegar nesse aplicativo que é de autoria do professor Paulo Alexandre mesmo, eu que estou fazendo, isso aí é um projeto de pesquisa, tá bom? E tem várias funcionalidades aí que você pode usar durante as aulas de cálculo métrico. A ideia é que tem uma ferramenta para cada conteúdo, tá? Então, a gente está aqui na mudança de base, ó, vou pegar aqui, já até coloquei aqui mudança de base, ó, deixa eu fechar algumas coisas aqui, só para eu ir abrindo junto com vocês aqui, já deixa aberto, mas eu vou fechar. Então, aqui a mudança de base, tá? E aqui a gente tem, né, base decimal para binário, que é o que nós queremos, só inteiro e qualquer número, vai em qualquer número, tá? Pessoal, só faça isso depois que você praticou. Já até deixei aqui para adiantar, 12,6, tá? Vamos pegar aqui 5 casas, nós queremos 3, mas vamos colocar 5 casas após a vírgula e calcular. Vai fazer aquelas continhas que nós fizemos, passo a passo, tá tudo certinho aqui. Mas, de novo, só usa isso para você, tá, conferir a sua resposta. Então, o número está aqui, a conversão 1100,10011, tá? Lembrando que a gente vai pegar só 3 casas, vamos pegar anotar essas casas aqui para a gente facilitar. Então, tá aqui, ó. E eu vou dizendo para vocês o que eu já fiz, né, anterior, preparando a aula. Então, o N3 é igual a 11,00, que é o nosso 12, vírgula, e o 0,6 vai dar isso aqui, né? Ó, e algumas outras casas para frente lá, tá bom? A mesma coisa com N4, né? Indo lá no aplicativo, convertendo, o 7 é 111, e o 04 é 011, 00. Só você jogar lá para ganhar um pouquinho de tempo, tá? O que acontece, pessoal? A gente vai aproveitar esse exercício para falar do arredondamento, tá? E do truncamento aqui. Conceitos importantíssimos aqui para nossa conta, tá? Então, a gente vai chegar na terceira casa. Eu vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar bem fácil de entender onde a gente está falando. Se eu vou pegar 3 casas, o exercício falou 3 casas após a vírgula. Aqui eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Opa, que eu coloquei errado, vou colocar aqui 3 casas, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Se você escolher o truncamento, já que o exercício não falou, tá bom? Então, você vai simplesmente esquecer os números. Se você usar o arredondamento, você vai ter que
olhar o próximo número. Vamos fazer os dois, né? Usando aqui primeiro o truncamento, que é o mais fácil, né? Na verdade, os dois é fácil, mas truncamento consegue ser mais fácil ainda, né? Então, como que seria a conta? Lembrando, vírgula abaixo de vírgula, pessoal. Então, 1100, vírgula, e vou pegar as 3 casas. E o outro número, 111,011. Tá? E fazer a continha, lembrando que isso é em binário, tá? Então, 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Só estou apontando aqui com a setinha para saber onde eu estou somando, tá? Assim, ó. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. Ó, 1 mais 1, 2. Não tem 2, é 10. Então, 0, vai 1. Na última aqui, ó, 1, que foi, né? Mais 1, 2. Não tem 2, é 10. Então, é esse o número aqui. Somamos com 3 casas e deu esse número aqui, né? 100. 100 não, nem vamos falar 100 porque está em binário, tá, pessoal? 10,011,111. E aí nós vamos pegar esse número aqui, vou lá no aplicativo de novo e converter para decimal. Só para ganhar tempo, lembrando que nós já fizemos isso no exercício número 1, tá? Então, de novo, não fique usando o aplicativo sem você saber o que está fazendo, pessoal. Sempre bom primeiro fazer o exercício e depois testar, né? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos aqui no LabMat aqui, mudança de base, e agora a gente quer de binário para decimal. Então, vou colocar qualquer n aqui. E no truncamento, o nosso resultado que nós tivemos foi 111, tá até aqui o número já, que eu já tinha feito. Vamos colocar aqui 5 casas também após a vírgula, tá? E calcular. E vai fazer aquelas continhas que eu mostrei para vocês, né? Então, a parte inteira é 19, e a parte decimal 0,875, o número é 19.875. Vamos aqui no exercício aqui, só para a gente finalizar. Então, né, nessa parte aqui, usando o truncamento, é bem simples de entender, já que os dois números ficaram menores do que os próprios números. Tá? Então, o resultado aqui, vamos chamar aqui, né, N3, ó, mais N4, seria 19,875. Tá? Se a gente usasse a soma em binário com 3 casas após a vírgula. E aqui é bem simples de fazer essa soma, eu vou fazer até de outra cor para ficar bem claro aqui, de verde, ó, que esse número aqui, se a gente somar na calculadora ou de cabeça mesmo, a gente sabe que isso aqui vai dar 10, né, 6 mais 4, vai 1, 1 mais 2, 3 mais 7, 10, vai 1, vai dar 20, né, um número bem simples de somar, 20. E usando a calculadora a gente já vê que já deu um erro, tá? Mas, se eu utilizar, vou fazer de outra cor aqui, se puder separar aqui, para ficar bem claro aqui o que a gente está falando, vou fazer na cor magenta. Se eu usar o arredondamento, olha só, o N3, a próxima casa é 1, então tem que arredondar para cima. Então vai ser 11,00,101. Tá? Soma 1 nessa última casa aqui, para cima. E no N4, o próximo número é 0. Então permanece do jeito que está. Tá bom? Então, 111,011. E vamos fazer a mesma coisa, lembrando que está em binária a conta. Então, vou só indicando aqui a coluna que eu estou para vocês se localizarem. 1 mais 1, 2, não tem 2, 10. Vou começar a falar só 10. 1 mais 0 mais 1, 10. Lembrando que está em binário. 1 mais 1 mais 0, 10. Vai 1, a vírgula está aqui. Estamos aqui. 1 mais 0, 1 mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 0, 1 mais 1, 10. Vai 1. Ó, presta atenção aqui. 1 mais 1, 2, que é o 10, mais 1, 3, que é o 11. Então, fica 1 e vai 1. E na última coluna aqui, 1 mais 1, 10, né? Que é o 2. Tá? Ficou esse número aqui. Tá? E esse número aqui, se a gente converter usando o aplicativo, você vai ver que nesse caso aqui, usando o arredondamento, N3 mais N4, é igual a 20 redondo. Quer dizer que o arredondamento corrigiu o erro que a gente sabe que tem só de usar a máquina. Lembrando que nós já falamos bastante na aula presencial, no resumo, que só o fato de usar a calculadora, uma máquina digital, o computador, você já vai ter algum erro. Então, arredondamento é a primeira técnica para que nós possamos mitigar esse erro, né, diminuir esse erro. Que a gente vê que funciona muito legal, um exemplo bem simples, e já funcionou. Se eu usar arredondamento, vai dar o mesmo resultado que deveria dar aqui. Tá bom? Então, exercício bem simples, pessoal, só para praticar
né, as conversões, tá bom? Aprender soma em binário, isso é importante. Agora vamos ao exercício mais importante dessa lista. Deixa eu pegar a lista aqui novamente. Deixa eu fechar isso aqui. Então, que é o último exercício, que é o objetivo da aula, né? Final, digamos assim, o objetivo final é compreender como que as máquinas digitais, um calculador, um computador, funciona, tá? Usando a aritmética do ponto flutuante. Então, considere uma máquina fictícia com as seguintes características: 1 bit para o sinal, primeiro, né? 4 bits para o expoente, lembrando que na aula eu trabalhei com 3, né? 6 bits para a mantissa. É fictícia, pessoal, porque não existe máquina com essa configuração. Se a gente contar aqui, vai dar 5 bits com 6, 11 bits. Não tem, falei que tem que ser 8, ou 16, ou 32, tá? E é claro que fica muito cansativo, então por isso que a gente cria esses exemplos mais simples, um pouco menos trabalhosos, tá bom? Desse exercício aqui também, falamos na sala de aula, fizemos bastante coisa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro o 4.3, tá bom? Qual é o valor em decimal? E tá aqui a representação na máquina. A convenção da máquina, falei na aula, falei no resumo, né? Quando começa com 0 é o sinal positivo, começa com 1 é o negativo. Aqui no nosso caso, os 4 próximos são os expoentes e o restante é a mantissa. Então, você vai ter que construir a tabela dos expoentes. Vou dar uma dica, façam, dei dica na aula, mas aqui também você já consegue achar isso aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, máquina binária, no LabMat, nós temos aqui de decimal para binária, com 4 expoentes, tá? Ou de binário para decimal, que é o nosso caso aqui, e está aqui a tabela, né, com 4 bits para o expoente. Exatamente essa tabela aqui que você vai ter que fazer, mas pratique, tá, pessoal? Pratique. Aqui eu vou deixar só para a gente consultar aqui o expoente, né? Olhando no número já, o expoente, lá os 4 bits, 10, 11. Então, 10, 11, expoente 4, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, tá? Então, já sei que o expoente é 4, vamos ao exercício aqui, tá? Então, é isso que nós precisamos dessa primeira parte aqui. Vamos lá. Então, exercício 4.3. O número, vou chamar aqui de M, para não ficar colocando índice, tá? Então, ele é 0, 10, 11, expoente, e a mantissa, 10, 11, 0. Bom, pessoal, para o exercício não ficar muito longo, eu vou usar aqui os recursos, né, o aplicativo, mas façam à mão para vocês aprenderem, façam as continhas, tá? Então, o M, vamos lá, conversão. Primeira coisa, o 0, primeiro bit, positivo, sinal, já falamos. O próximo aqui, expoente, os 4 próximos, a gente já viu lá, mais uma vez aqui para ficar bem claro, o expoente 10, 11 é o número 4. Só olhar aqui, ó, 10, 11, o número 4. Então, vou colocar aqui já, lá na frente, o expoente, ó, 2 elevado a 4. Ok? E a gente sabe que a aritmética do ponto flutuante começa com 0, ponto, que é a nossa vírgula, né? Ponto flutuante, ou vírgula flutuante, falei bastante sobre isso. E vai escrever a mantissa, que é 10, 11, 0. E o resto agora é conta, né? Então, é esse número aqui. Desloca a vírgula, vamos lá. N, 4 casas, então vai ficar 10, 11,01. E aí agora converte isso daqui. Daí já falei para vocês, pode usar, né, o LabMat aqui para ganhar tempo, mas faça isso à mão algumas vezes para você ver se você está conseguindo, né? Então, vamos aqui no conversão de base, aqui, ó, mudança de base, só para você ver. E vamos pegar aqui, né, de binário para decimal qualquer N. Então, 10, 11,01, tá até aqui já. Vou colocar aqui com 5 casas, tá bom? Após a vírgula, e nós temos aí, ó, o 10, 11, lembrando, termina com 1, é ímpar, que é o 11, e o 01 é 25, né? Décimos, então 11,25. E aqui tá todas as continhas, tá? Para você fazer bem direitinho isso daí. Pessoal, evitem ficar usando isso daqui. Isso aqui só depois que você aprendeu, aí você faz, tá? Para ganhar tempo, mas certifique que você já sabe fazer todo o passo a passo, tá bom? Então, é esse número aqui. Na máquina, é isso aqui, com essas configurações do exercício. E na memória da máquina, é isso aqui, 11,25. Vamos ao último exercício desse vídeo, para a gente encerrar essa videoaula de exercício, né? Vamos fazer a representação do número, o último exercício aqui, ó, 4.6. 21,7 nesta máquina. E o valor
exibido no visor, ou o valor aproximado. Até falei na aula que nas próximas aulas nós vamos melhorando essa nomenclatura. Aqui é uma nomenclatura extraoficial, digamos assim, senso comum, só para ficar mais fácil um pouco, tá? Então, vamos lá. Como é que é feito o exercício aqui, né? Então, o exercício 4.6, nós temos o número 21,7, que está na base 10. Temos que transformar para binário. Toda vez que vai para a máquina é isso. Use o aplicativo, faça à mão. Vou usar aqui mais uma vez só para a gente finalizar aqui, né? Mudança de base aqui. Tá? Então, agora a gente quer de decimal para binário. Vai aqui, ó. Então, 21, está aqui o número, 0,7. Vou colocar aqui 8 casas, né? Quanto mais casas, melhor após a vírgula. E tá aí todo aquele processo que nós fizemos no começo da aula. Façam, pessoal, tá bom? Então, ó, o número 21 é 10, 111. E o 07 é 0, 10, 11, 0, 0, 11. Veja que tem um padrão aí. E você vai ver isso daí, né? Como a gente tem a mantice, a gente vai precisar só de algumas casas decimais aqui. Então, vamos lá. Ó, o 27, 10, 101, ímpar, termina em 1. Essas coisas ajudam bastante, tá? 10, 11. E vou colocar aqui 3 pontinhos que continuam, tá? Como eu sei que são só 6 casas, aqui já está suficiente, tá, pessoal? E agora vamos colocar na anotação, né, do ponto flutuante. Então, vamos chamar esse número aqui de K, né? Então, K vai ser igual. Desloca a vírgula, ó, 0,101, 01, e escreve mais algumas casas ali. Vou colocar aquelas casas ali, vezes 2, o expoente. Quantas casas você deslocou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente é 2. Mas, pelo exercício, eu só tenho 6 casas. Vou até colocar de cor diferente para isso ficar muito claro aqui, pessoal. Então, ó, só tenho 6 bits, né? É a capacidade da memória lá. 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter que decidir, ó. Tá? Vamos só olhar o exercício mais uma vez, né? Se o exercício pediu para você usar arredondamento, truncamento. Se não pediu, você vai escolher e vai deixar anotado. No meu caso aqui, eu vou usar arredondamento, que nós vimos que é melhor, tá? Então, como que vai ficar o valor aqui? Então, continuar de vermelho mesmo. Então, K, ó, com as 6 casas, usando arredondamento, 0, 10, 10, 11, já que a próxima é 0, continua do jeito que está. Então, nesse caso, tanto faz arredondamento ou truncamento, ia acontecer a mesma coisa, vezes 2 elevado a 5. A máquina só conhece esses bits aqui, esses dígitos. Tá bom? E agora a gente consegue colocar na máquina, né? Então, primeiro, o número é positivo, então começa com 0. Agora, nós temos que ir à tabela e ver qual que é o expoente 5 naquela tabela com 4. Então, vamos aqui, máquina binário. Tá? Vamos lá. Ó. Então, o nosso expoente 5 é 1100. Estou passando o cursor. Só localizar aqui, ó, 1100. Tá bom? Lembrando que eu falei na aula sobre esse padrão aqui, tá, pessoal? Então, ó, 1100. E todas as dicas para você construir essa tabela. É uma convenção da nossa aula, tá bom? E aí, a nossa mantice agora, né? 10, 10, 11. E esse é o número. Então, só isso daqui que estará, né, guardado na memória da máquina. É isso que vai estar na máquina, porque ela só tem a capacidade de guardar esses bits aqui, tá? E aí, para a gente finalizar a aula, vamos retornar esse número para decimal. Então, esse número aqui, ó, né, no visor, ou vou até colocar a palavra mais certa, né, valor aproximado, tá? A gente vai usar essa palavra, valor aproximado, que é diferente do valor exato, tá? O valor exato a gente sabe, 21,7. O valor aproximado, que é o valor que vai ficar na memória da calculadora, né? Vai ser só voltar aqui, né? Então, vamos pegar aqui 10, 10, 1,1. Estou deslocando 5 vezes a vírgula aqui. Se eu quisesse colocar o 2 aqui, seria elevado a 0, mas a gente não precisa, porque vai dar 1, né? Então, é esse aqui, ó. Então, o K é esse número aqui em binário. E fazendo a conversão, usando o aplicativo, que eu já falei bastante sobre isso. Então, a parte inteira 10, 101 é 21. E o vírgula 1 é 0,5. Então, 21,5. Portanto, nós temos um erro aí, né? Ó, K de 21,7 e o K aproximado, que a gente vai colocar uma barra em cima, 21,5. O erro, nesse caso aqui, só de representar esse número nessa calculadora, com essas configurações, é 0,2. Por isso que a calculadora é científica, né, pessoal? Não faz sentido porque seria um erro relativamente grande aí
para um número muito pequeno, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Estudem!